Fala, família promessista! Mais uma sexta-feira, feliz sábado para vocês. Estamos aqui reunidos nesse dia especial, onde hoje vai dar conselho. Hoje vai dar conselho. Pior que aqui, tu é da igreja do pastor, do marido dela. Tu é da Câmara Disciplinar? Então, mano, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Estamos aqui com a Denise, estamos aqui com a diaconisa Tânia e estamos aqui com o pastor Cláudio Duarte. Fala aí, Denise. E aí? Fala aí, Tânia, diaconisa Tânia, blogueirinha. Fala aí, Jesus. Hoje vai dar ruim, sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre curtir, comentar, compartilhar, mas não é isso não. O que a gente vai falar? Sobre contenda. E contenda não é com a tenda, não. O negócio vai ficar ruim, irmão. Por quê? Porque treta tem treta. A gente falamos aqui sobre estudo bíblico, né? E agora a gente vai falar sobre ter treta dentro da igreja, né? Não é dentro da igreja, né? Não, sobre o dia a dia, né? Não. É no pátio. A igreja não tem isso. É no pátio da igreja, não é na igreja. Fala aí, Tânia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você está me devendo um episódio do Ministério de Mulheres, mas tudo bem. Não estou devendo Vou nada, te perdoar. Não. Eu nunca devo nada para ninguém. Já começou a treta. Olha o problema. Fala aí, Cláudio. Deus não aceita contenda, é isso? Eu vou ler um versículo inicial para arrumar sempre tem que ter um pastor para ler um versículo inicial. Mas você vai trazer contenda com versículo bíblico? Com versículo bíblico. Tem que ser texto fora de contexto. Vou ler aqui Provérbios 6, porque para a gente entender o porquê que a gente está trazendo esse assunto, né? Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª o Senhor abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Essa 7ª, ele abomina. Esse é o tema que você está trazendo para a gente aqui. Para a gente entender a seriedade, ser descontraído, mas a seriedade do tema, Sim. né? Deus ele rejeita totalmente essa 7ª, né? Ele não gosta das outras, mas a 7ª ele trata de uma exclusividade, ele abomina. A contenda, de certa forma, ela atrapalha o convívio na igreja, né? Com certeza. Muito, muito. Até espiritualmente, né? Porque um conflito na igreja, a igreja esfria. O corpo adoece, né? O corpo adoece, isso aí. É real. E, às vezes, a gente pensa que só o fato de ouvir, né? Eu não estou falando nada, eu estou só ouvindo. É o curtir, né? O curtir, aí você não está fazendo nada demais. Mas se tem alguém para ouvir, sempre vai ter alguém para falar, né? Então, é aquele princípio, né? O crente, quando começa a fazer a fofoca, o que ele fala? Irmão, vou te contar uma coisa para você orar. Para orar. É um pedido de oração, pedido de oração. Ninguém pediu, mas eu vou falar. Fazer um pedido de oração aqui agora. Ora pela irmã tal, porque o marido dela... Passando vento. Então, se tem alguém para emprestar os ouvidos, sempre vai ter alguém para falar. E isso adoece o corpo realmente, né? A contenda, ela, se a gente for tratar mesmo aqui, a gente tem muitos assuntos que ela está inserida, né? Porque a contenda ela pode estar numa fofoca, a contenda ela vai estar ela vai estar também na divergência dos pensamentos, né? Porque muitas das vezes eu posso não aceitar a maneira de pensar que o meu irmão tem, e aí eu começo a jogar aquilo para ferir ele. Isso aí. Então ela vai estar também nesse convívio. A contenda ela vai estar eu não gostar do pastor. Não gostei do pastor. Ou na forma de liderar. Na forma dele ou no tratar, projeto que a igreja fez. Exatamente. E a contenda ela está envolvida com tudo isso. E a contenda também, o perigo da igreja, e por que é abominado pelo Senhor, né? Porque ela pode ser que num primeiro momento ela não vai causar nada, nenhum estrago visível, mas ela pode minar. Sim. É o início de você minar a fé de alguém, o início de você acabar com a igreja até. Né? A gente vê muitos irmãos que falam que não estão na igreja hoje por causa de uma contenda, por causa de um disse-me-disse, um comentário, às vezes, que foi feito da vida dele, e ele soube, e nunca mais eu volto naquela igreja. Tira famílias da igreja. Tira famílias da igreja. A gente vê casos assim, simples, mas também a gente vê coisa complexa e que começou com uma bobagem. Uma bobagem, um simples comentário, às vezes, na porta da igreja, e aquilo, né?
Por isso que a gente precisa ter muito cuidado até com uma brincadeira, às vezes. Eu, né, que gosto muito, né? Eu tomar cuidado, Quem porque fala às muito vezes... sofre isso, né? Ah, pois eu- é. Por que será, né, que me chamaram para esse podcast? Falar de fofoca. Mas, ó, você, por exemplo, você faz uns stories lá, a gente até com o pastor, a gente estava conversando aqui, né? Que você faz uns stories Fazendo lá... fofoca de mim, irmão, porque eu não estava presente. Não, você estava presente. Ah, eu estava? Foi, com o pastor Pastor Evandro. Evandro, pensei É. que tinha sido hoje, desculpa. Então foi legal, foi filho. Você faz uns stories lá, você faz uns negócios que a gente não está acostumado. É verdade. Sim. Não estou mentindo. Estamos aqui, ó, falando. Não, na cara não é fofoca. Aí, você faz uns stories lá, eu te acompanho lá, sou seu seguidor. Eu vejo. E eu vejo lá que você faz algumas coisas, são engraçadas, né? Com a família, né? Na viagem, com os amigos. Eu vejo que você faz uns stories lá e algumas coisas que não são assim comuns pra gente ver, né? E você tem um agravante, que tu é esposa de pastor. O teu agravante não é porque você é diaconisa, é porque você é esposa do pastor. E outro, né? Atualmente, líder das mulheres. Das mulheres. Quando eu termino, eu falo, meu Deus, eu não podia... Líder regional das mulheres. Jesus amado. Mas aí você já sofreu de alguma forma algum tipo de hater, Retaliação. vamos dizer assim? Retaliação. Não, por enquanto, não. Não sei se é porque De levam frente, na não, né? brincadeira. De frente, Ou que não. tenha chegado a você, não, né? Não, nada assim Deve que... ter só Porque de curtido. frente ninguém fala realmente, né? Ah, então vai difícil. sofrer, vai chegar ainda. Mas assim, eu acho que se tivesse acontecido, eu já teria sabido também, já teria alguma chegado forma, né? até mim, Aham. né? Até agora, não, Graças porque a Deus. também eu tenho os meus... como que se diz aquelas pessoas que ficam olhando Os olheiros? falam, não, faz isso não, fulano... Ah, você É, tem ah, as você eu né? tenho assessores, Moderadores, né? Mãe, tira Vai aquilo lá que devagar. não tá certo. Aí eu vou, meu filho, tá bom. Entendeu? Aí, mas até agora, Graças a Mas depois Deus. que foi lançado, o print é eterno, mano. mas assim, às vezes, eu coloquei, um minuto depois já tá a mensagem lá, mãe, tira. Aí eu corro lá e tiro. Aí eu olho, aí só assim, umas 10 pessoas que viram, né? Isso é a preocupação de não ofender o olhar de ninguém, né? Isso. É uma preocupação. Porque, às vezes, não é o que você fala, como você fala, como você coloca alguém, pode se sentir Isso. ofendido. Mas Não é o procedimento em si, não é. tem mas não é dúvida. muito louco a gente pensar que a gente tem que ter essa percepção, né? Você tem que estar se vigiando, se policiando para não levar ninguém a pecar, né? A gente não está aqui para isso, para levar as pessoas a pecar, né? Nosso Verdade. objetivo é caminhar junto, né? Então, Mas quando as pessoas estão juntas, né? Quando as pessoas estão reunidas no mesmo lugar, por exemplo, você no trabalho, né? Você tem um monte de gente junta ali. Por mais que você queira evitar a vida familiar, os problemas, também as vitórias, né? Você imagina, você está trabalhando e você chega lá com um carro diferente. Não precisa ser carro novo. Chegou com um carro diferente. Alguém pode ficar falando, né? É. Você corre o risco disso. Você, de certa forma, em qualquer lugar, você é uma vidraça. Para alguém, você é uma pessoa, alguém está te observando, alguém está te vendo. Então, qualquer atitude sua que você tome pode até ser a atitude mais simples, mas a pessoa se incomoda com aquilo, né? A gente sabe que a inveja faz parte do ser humano, né? A cobiça, né, também faz parte do ser humano. Então, às vezes, você comprou um negócio novo, você trocou de óculos, você, sei lá, pode ser qualquer coisa. Coisas simples, corriqueira, que para você é algo normal, mas para alguém isso gera um incômodo. E esse incômodo, a gente está falando aqui em qualquer ambiente, isso também, para dentro da igreja, isso também é um problema. Porque o irmão não pode ver que o pastor chegou com um carro novo. E aí? E o pastor chegou com um carro novo. Olha aí, tá ganhando bem, hein? Ó. E aí acha que, né? Começa a fazer certos comentários, começa a idealizar algo que não é real, né? Ninguém vai olhar porque o pastor trocou de carro, porque o outro já não está dando mais para ele consertar. Já tinha mexido tudo que podia mexer, né? O alarme dispara a qualquer momento. Só Não, graça. e assim, no nosso caso, né, meu e do pastor Evandro, ainda tem um problema, porque Evandro ele trabalhou 30 e tantos anos fora, né? Ele é pastor agora. Então, o que a gente tem é fruto do trabalho dele, secular, né? E quem conhece a gente agora?
Não E faz que essa vê conexão. vê com um carro, vê com isso, com outras coisas, fala, A tesoureiro Tânia vai toda regional. semana no cabeleireiro, vai toda semana na Pois é, a manicure. gente viaja 3, 4 vezes por ano. O pastor, o diretor regional viaja 4 vezes por ano. E você já se pegou evitando de postar Já. alguma coisa porque ficou com medo de ser julgada? Já postar, usar determinada coisa em determinado lugar, porque eu penso, eles vão Que olhar vão isso pensar, e vão dizer, o diretor regional, Ai, que coisa, né? tesoureiro. Que coisa, que a gente chegou nesse ponto que a Mas gente está, às vezes, evita de compartilhar uma coisa que você acha interessante, porque com medo, né, de alguém, isso. né, que vão Hoje falar. eu evito até de comprar mesmo alguma coisa que eu posso, né? Poderia comprar, mas eu vou dar um exemplo claro. Eu tenho uma vontade que, por eu ser assim, um pouquinho segura, até quando eu vou no trabalho, eu não comprei uma jaqueta de couro. Aham. Gente, uma jaqueta de couro está 800, 900 reais. Hoje eu não compro uma jaqueta de couro. Por Entendi. quê? Porque Evandro é diretor regional. Imagina a irmã com uma jaqueta então eu vou de te dar couro uma num programa dica. regional. Vou te dar uma dica. Você compra na Shein, que você paga Baratex. Ai, gente, mas será que Ou é então de você couro? compra a cara e fala que comprou na Shein. Bota no pacotinho da Shein. Aí Gente, você é sabe que eu já pecado, ouvi. rapaz. Não pode não. Então, são esses cuidados que a gente Sim, é toma normal, para né? evitar o que o outro vai dizer. É. Porque, infelizmente, a gente fala mesmo. A gente olha e fala no dia. A gente talvez precisasse avaliar mais teologicamente o verso. Mas você causar o pecado no outro também é pecado, né? Pecado também é pecado. Exatamente. Você causar escândalo, né, É no porque outro. vai muito, às Vandalismo. vezes a pessoa tem um sonho, por exemplo, eu dentro do meu perfil, eu não ligo muito para ter um carro muito bom. Não, teu negócio é impressora. É, o A negócio é impressora não é impressora. escolhe de É ninguém. bom que ninguém por exemplo, vê, eu né? prefiro que tenha muito conforto dentro da minha casa, com toda a tecnologia que eu gosto, com tudo bem dentro da minha casa, que ninguém vai ver isso, do que estar com um carro É. do ano. Mas, às vezes, a pessoa não liga para dentro de casa E liga e liga para o do- carro, mas é uma questão pessoal. Às vezes, todo o dinheiro que eu gastei na minha casa, com reforma, com opção de coisa, Dá pra comprar um bom carro. dá para comprar um carro. Mas eu gosto de estar com tudo na minha casa de top de linha. Uhum. Mas ninguém viu isso. Então, às vezes, a pessoa tem um sonho e a pessoa julga a outra. Eu estava falando com a pessoa e essa pessoa falou, não, eu gosto de ter o carro do ano. Você sabe agora que o pessoal vai lá na tua casa pra ver se você tem televisão de mas não tem. de LED Full HD. Mas não tem. Tem o, Eu tô falando de um tem um sonho. home theater. É. Mas você entende? A gente julga muito pelo que a gente vê. Isso. Pelo que a gente vê. Eu sou um cara que eu gosto de carro pequeno, eu tenho meu estilo, né? A pessoa gosta. Deve ter uma irmã que gosta de carro grande, sempre comprou carro grande. Ela gosta. Ué, É. entendeu? Conheci uma pessoa que comprou uma Kombi só porque gosta de carro Comprou- grande. Também tem isso, né? Então é aquilo, irmão. A gente julga muito pelo que a gente vê. Não é? Às vezes o cara gosta de um bom relógio, é o gosto dele. Uhum. Aí você, não, qual é o relógio do cara? O celular do cara, tudo que ele tem de valor é o celular dele. Investiu 3 mil reais no celular dele, não comprou mais nada na vida. 3 mil reais, cara. O iPhone custa 15. Quem tem iPhone aqui? Não, tem não. Não tem. Passou, hein? Passou. Não chegamos nesse Na esposa não patamar, tá. vai. Não, a esposa do diretor financeiro não. Não, Porque todo blogueiro usa iPhone, né? Mas aí você vê uma coisa que tomou uma proporção muito grande, porque nesse assunto que a gente está tratando, né, que é a questão da contenda, da fofoca, que é uma coisa que o cristão ele deve fugir desse laço o quanto puder. Com o advento, né, da rede social, isso tomou uma proporção gigante, Piorou. porque o que Maior estava ainda. na roda de fofoca, que já é algo que Deus abomina, ganhou... As indiretas, né? Nas indiretas, ganhou... Indiretas já. mas aí também tem aquela pessoa que é o alecrim dourado, que acha que tudo é indireta para ela, né? Também tem aquela que tem recebe isso. todas as indiretas e Então... tá pronto mas para receber indireta. olha a proporção que isso tomou. O que se falava que já é pecado, que já é uma coisa muito ruim, a contenda entre irmãos semeada num grupo pequeno, agora um Passa a ser aumento de forma- exponencial, porque a pessoa vai lá e comenta. Parece que a pessoa ganha superpoderes quando vai lá fazer um comentário maldoso numa foto, porque viu uma story e acha que conhece a vida da pessoa inteira por aquele trechinho, né? Uhum. É verdade. É muito, muito interessante isso daí, porque
as pessoas, às vezes, usam a rede social para expressar o que ela está sentindo Sim. e para colocar uma questão do outro, porque ali todo mundo vai ver e, de alguma forma, ele está falando, mas não diretamente, mas ele está com intenção. Tem muita gente que é frustrada e aí busca na rede social a sua frustração. Na verdade, a Isso. frustração vem por causa da rede social. Porque ela vai ali para ver e viver uma realidade que não é a dela. Né? A Tânia tem o privilégio de viajar aí 10 vezes por ano. Mas é Sabe porque disso? é a questão que eu estou falando. Vamos pensar na questão. Ela gosta de viajar. É. Entendeu? Eles precisam viajar. Eles gostam. O meu perfil da Elisângela não é de viagem. Eu passo uma semana em casa, só eu e ela. Então, mas tem gente que olha, por exemplo, e fala, poxa, mas é o que ela está falando, né? Vive viajando. E aí o problema, o mal, é porque a pessoa está fazendo o mal do ser humano é julgar o outro. Isso aí. E aí ele faz esse Julgar julgamento. pela aparência, né? E ele fala, Nem poxa, porque tá sempre- conhece. Exato. Aí está sempre viajando, poxa, mas né, eu tenho uma pessoa lá na igreja que ela é bem ativa nas redes sociais. Só que ela vai tirar um final de semana para ir num day use, num determinado lugar, Tira a opção de foto. numa pousada, em algum lugar, tira uma porção de foto, e aí, ao longo do tempo, ela vai postando uma foto aqui, uma foto ali, desse legal. jeito, nesse lugar. Se parece que ela vive viajando, mas não, ela tirou um dia, não pagou nem para dormir lá. Ela pagou um day use no lugar, tirou N fotos, e aí, ao longo do tempo, ela vai compartilhando, porque a rede social, no caso dela, que ela usa para ganhar dinheiro, ela usa isso para poder ganhar engajamento, Divulgar. gerar, Sim, divulgar os trabalhos dela, o serviço dela. E aí, às vezes, a gente não olha isso, não vê isso. Mas quando você passa na rede social que você vê, você fala, poxa, a pessoa vive viajando. É. A pessoa vive, né? Essa pessoa não trabalha, não é possível. Todo dia eu vejo uma foto dela, tá de biquíni na praia, não sei aonde. Pastor que mora na praia, então ferrou, né? Pastor Alexandre aí que vive falando que eu vivo na praia, né? Então, A gente fica só lá olhando. o que o mal pastor tá sabe ele que dia de folga, segunda-feira, é o dia que chove. Ah, pois é, né? Dia de luta, né? Não é? E assim, as pessoas ficam né, apegadas a isso. E elas são visuais. A gente julga sem saber. Sem o saber. problema da contenda, da fofoca, é isso. Acontece um caso com uma pessoa e eu não sei profundamente aquele caso. Isso. Mas eu já pego aquele caso e já comento com a Denise ali, ó, você está vendo o que aconteceu com o irmão? Pedindo uma oração. Mas vamos orar por ele. Ah. Aí a Denise vai e fala com a Ela vai com a me pedir Tânia. oração também. Vai pedir oração, tudo é uma rede de oração. Mas ninguém vai orar. Ninguém ora. Ninguém né? ora, mas aí a Tânia também espalha. E aí você causa um problema na igreja, porque aquele irmão que sofreu ali, ele vai ficar sabendo, porque já comentou na cozinha, não é? Ih, chegou na cozinha, já era. Na Já cozinha era. já Aí era. não aí tem já mais espalha, controle. Não tem controle. Aí acontece, aquela pessoa já se sente constrangida de ir no culto. Olha só, que Daqui a pouco, situação. aí quem está ao redor dela? O filho, a filha, o esposo, aí não vamos mais. Às vezes a pessoa nem fala, as pessoas não falam com a pessoa. Não, Dependendo da maioria das vezes situação, não fala. a pessoa chegou lá, já foi falar, todo mundo sabe de algumas coisas, talvez nem todo mundo, mas uma boa parte, e aí a pessoa chega na igreja, já sacou que todo mundo viu, e aí ninguém vai lá para cumprimentar ela, falar, todo mundo se afasta. Né? Isso acontece muito com o líder, né? Eu digo assim, o próprio pastor da igreja, o líder, a gente que é líder, sofre muito isso. As pessoas criticam a liderança, mas não chega até o Não líder. chega para falar, Pra né? falar. Ela chega no outro, e ela cria um grupo ali, daqui a pouco aquele grupo tá jogando a liderança fora. Mas ninguém chegou, talvez aquele líder não aprendeu isso. Ou ele não Precisava está de alguém- vendo, né? Um ângulo que ou ele não viu. Não está olhando. Aí não chega, você podia melhorar nesse aspecto, ou tem uma ideia para você. Não, ela fala por fora. Mas aí Pega sabe o aquele que filho que foi acontece? ofendido, né? Sabe o que acontece? A pessoa que está fazendo esse comentário maldoso, às vezes ela vai fazer na casa dela. Aí ela se pega perguntando assim, poxa, por que eu não consigo ganhar minha família para Jesus? Às vezes você tem um filho que não tem maturidade para ouvir aquilo ali. Exatamente. Aí você só chega falando, mas o culto hoje, passou 30 minutos da hora. A pessoa que dirigiu, que pregou, não tem. Aí você vai fomentando aquilo ali dentro de casa e você não percebe que você não consegue ganhar seu vizinho, você não consegue ganhar seu filho, você não consegue ganhar seus Você está pais. falando mal da igreja? Porque você está falando mal da igreja. Tua igreja não é lugar bom, né? Exatamente. Filhos, Então, principalmente, né? porque eles vão Porque eles reter... crescem ali ouvindo. Vai respeitar a liderança? Não. vai E respeitar. a pessoa que não está acostumada a respeitar a sua liderança nas primeiras comunidades que a gente vive, que é em casa, na família e na igreja, ela não respeita nenhuma. Não. E você vê que a pessoa que ela é acostumada a desrespeitar em casa, ela desrespeita na igreja, desrespeita as leis de trânsito, e às vezes é algo É que uma cadeia de começou coisas. com
um comentário infeliz que você tem o hábito de trazer para dentro de casa. Olha como o perigo de normalizar a fofoca é porque a gente não sabe aonde vai parar isso, né? Perde o controle O mesmo. dano Né? que causa. Existem os profissionais da contenda dentro da igreja? Eu acho que existe. As Acho pessoas, que- que a pessoa está sempre trazendo Eu acho que tem alguma gente que novidade. Os repórteres, né? Ao É. longo da nossa Vamos chamar de repórter. carreira, podemos dizer, a gente observa pessoas que não vivem sem um problema, sem uma confusão em volta. Ela tem que estar no meio de um problema, ela tem que estar de mal com o irmão. Gente. É incrível. E a ela pessoa acha tem... que é perseguida, né? Ela É. fala, olha, o diabo está furioso. Quando Eu não tem sou nenhum perseguida. problema, não tem nada, ela procura, né? Sim. Ela Que vai dom, atrás né? para se meter naquela confusão. Eu falei, gente, Dom de é joio. incrível. É, um Acha dom. que falta empatia? A Também. pessoa que faz essas contendas? Pastor, também, mas falta correção. Por quê? A liderança ela está preparada para corrigir o pecado dentro da igreja, para poder disciplinar, para poder... Mas a fofoca não é, você vê que a fofoca ela não é um caso assim que é levado a conselho, não muito, né? Então, talvez, não sei se falta empatia, talvez falta mesmo a questão da correção ali para que aquela pessoa entenda que aquilo é nocivo, né? Talvez ela não tenha visto, né? Ela não, se ela ainda Ela não já sofreu vive isso, dano, se ela vive ela isso, acha comum. para ela é normal. E não sofreu É igual repreensão, o cara não que sofreu mente, dano. né? Às vezes eu conheci pessoas que a pessoa mente tanto que acho que até ele acredita Ele não. acredita na Sim. própria. Na mentira, porque ele é muito talentoso nesse negócio aí. Então, talvez o fofoqueiro, assim, ele já viva nesse meio e para ele isso não é um mal. E usa esse artifício até mesmo como verdade. Vamos orar pela pessoa. Mas acaba não estou falando na questão mais numa inocência, numa vivência. Estou falando da questão maldosa. Que aí tem a questão maldosa também, quem faz porque quer fazer. Estou puxando mais para um lado aqui, acompanhando aqui dentro, mais para o lado de uma inocência. Assim, a pessoa não sabe, ela está... Vocês estão partindo do pressuposto que a pessoa não se tocou, que ela está trazendo um problema. Ela não É mais sofreu natural nenhuma pra ela. consequência. Se ela não sofreu nenhuma consequência, vai- por que nós andamos hoje de cinto de segurança? Porque se a gente não andar, nós somos penalizados. Existe uma lei de trânsito que vai penalizar se você passar do limite de velocidade. Por quê? Se não tiver essa penalidade, só pela consciência, não, eu uso para o meu bem-estar, para me difícil. proteger, é difícil. difícil. Vai ter gente que vai fazer, mas vai ter a grande maioria que não vai fazer. Então, a falta de consequência para aquele ato, a falta de conversar mesmo, olha, você sabe o dano que você causou? Poxa, agora vai sentar no cantinho do pensamento. A gente conversou aqui no episódio número 20, foi sobre disciplina, inclusive o Mike perguntou sobre a questão da fofoca, né? É verdade. Se era um caso de disciplina, se o estatuto, se eu não me engano, acho que ele falou alguma coisa assim. Ele previa, o estatuto previa que houvesse uma penalidade para quem faz fofoca na igreja. E o pastor Sandro falou que sim, né? Sim. Você tem ali Tem. a contenda da mesma forma, porque você tem talvez não estou falando aqui que tenha que ser disciplinado, mas eu acho que talvez a pessoa que faz a contenda, que a contenda não é só a fofoca. A fofoca é um dos pontos que traz a Leva a contenda. contenda. Mas dependendo assim da posição do pastor, da igreja e tal, talvez seja importante que haja uma penalidade para que ele entenda. Você só usa o cinto de segurança porque você é penalizado. Exato. Para não ser penalizado, você usa o cinto. Não é porque você não quer sofrer um acidente. Você está se importando se tem acidente ou não. Você acha que não vai acontecer, você acha que não é contigo e tal. Né? E aí, se você pudesse escolher, você não usava o cinto. Mas como você não pode escolher, você vai levar a multa, você usa o cinto. Da mesma forma, a contenda. Se, de repente, isso segue uma rotina da igreja, haver a contenda, será que não seria válido o pastor, a liderança, tomar uma posição para conter? O que a gente vê, na maioria das vezes, é que quando chega no pastor, já está aquela rede. Já está pronto, já. Né? E um vai falando para o outro assim, não fala que foi eu que falei, hein? Se chegar no pastor, eu vou dizer que eu não sei de nada. Não assume o compromisso. Não assume o que falou. Aí como que você vai Se falou para WhatsApp, eu dou como que print. você vai Não tem chamar a como penalizar. atenção? A pessoa fala e diz, não diz que eu falei, e se você falar, eu digo que não falei.
Fica difícil. Mas então, aí a correção ela precisa acontecer em conjunto, porque se está acontecendo a contenda em conjunto, então talvez os sermões tenham que estar É trabalhar pela igreja, via igreja, né? exatamente, porque a correção, ela para acontecer, a pessoa precisa entender que ela tem um problema. E, entendeu? Então, você só vai conseguir isso ali na diária mesmo, né? Você identificou, poxa, eu não sei de onde partiu, mas eu sei que a Denise está sempre no meio. Então, é a mais perseguida. Então eu tenho que começar a trabalhar nesse sentido, de trazer sermões sermões e outras coisas também, Vão outras ajudar a igreja, né? didáticas que consigam Falar fazer sobre o a assunto, pessoa né? Ou falar. então, eu conheci uma pessoa que, se alguém falasse alguma coisa dela, ela chamava o pastor, chamava a pessoa, sentava todo Nossa. mundo assim, ó. Ai, mania Eu de vi isso reunião. acontecer umas 3 vezes com a pessoa. Alguém falou mais dessa pessoa? Não fala. Porque muito sabia que se chegasse no ouvido Vai ter uma dela, cariação, ela ia né? reunir todo mundo e ia resolver. Uma vez aconteceu uma parada dessa comigo. Quem falava mais Eu dela? não era pastor, né? Mas eu falei que se eu ouvisse a história novamente, eu ia chamar o pastor. Se o pastor não resolvesse, eu ia conversar com a região. Às vezes... Porque era Às um vezes, assunto muito grave. Isso, Assim, às se vezes. foi algo que viu, se for um deslize, eu tenho que fazer minha avaliação. Né? Eu tenho que pensar, pô, será que eu postei uma foto, eu estava com um cordão de ouro. Eu estava, sei lá, com... Não sei, cara, pode ser qualquer coisa. Eu estava viajando, eu tirei uma foto com alguém e pode ter acontecido alguma coisa e a pessoa viu e ficou ali algo. Mas, na verdade, na situação não tinha nada, não existia nada, não, sabe? Não tinha nem a menor hipótese de você cogitar e falar o que Era pudesse maldade ser. pura Era mesmo. pura maldade. É. E aí, quando eu fui atrás, que eu achei a pessoa, eu falei, cara. Falei, eu sei. isso. E ela não admitiu que era ela. E eu falei, olha, eu sei que foi você. Mesmo que você não diga que foi você, foi outra pessoa, não interessa. O ponto é esse. Ou acaba aqui, e eu não quero mais ouvir a história, ou, se eu ouvir novamente, eu não vou voltar aqui, não. Eu vou direto a quem precisa tomar posição. Porque a gente já tinha avisado. Não quis envolver pastor, não envolvi ninguém. Acabou ali. Nunca mais ouvi nada sobre o assunto. Isso é não normalizar a contenda, entendeu? O problema é a gente normalizar. Às vezes acontece no seio da nossa família. Um filho ou alguém colocou um comentário no Facebook ou em outra rede social, no Instagram, e que você percebeu, você fala assim, poxa, isso foi ofensivo, alguém pode se ofender. Mas não chega para a pessoa e fala, né? Às vezes é seu filho, seu familiar, seu marido, sua esposa, ao invés de você tratar ali, você trata como se não fosse relevante. E aí pode vir a se tornar um problema, né? Então, se você identificou, não normalize, né? Identificou, vamos tratar, porque é algo que tem um potencial gigante, porque é algo que é uma porta aberta, é uma chave, uma legalidade que se abre para o inimigo trabalhar, entendeu? A fofoca, a contenda, nada mais é do que isso. É uma legalidade. Você abriu e não tem controle. Vamos lembrar onde começa a fofoca, né? Qual o princípio? Quem é quem foi que começou com a fofoca? Foi o inimigo, né? Exatamente. Ele começa no céu lá. Estava tudo bem, o ambiente estava bom. Mas ele achou que Deus não estava administrando da forma como deveria, como ele pensava. Então ele começa... Deus só é soberano, sabe de tudo em todo o tempo. Ele errou. Aí ele começou a expressão da Bíblia, multiplicou o comércio, né? Ele começou fazer uma politicagem ali, começou a comunicar com os outros. E pegou terça parte do céu. Muito anjo, né? Muito anjo. Então, ali, todos aqueles anjos ali, eles acreditaram na palavra, confiaram na palavra dele. É bom de argumento, né? E ele conseguiu. E ali Deus, desse caso, Deus sabia, porque Deus não é surpreendido dessa forma, igual a gente, mas ele deixou para que ele pudesse pegar ali quem fosse pegar. Na hora certa ele fez. E na hora certa Deus agiu e precipitou ele. Mas começa por ele. Olha como é no ambiente santo. Por isso que diz o ditado, né? De boa intenção, boa tá cheia. Bem cheio. Então, quem é o principal causador, né? O iniciante disso aí. Exatamente. E é comprovado cientificamente que o ser humano gosta da fofoca.
É Quan- mesmo? É comprovado que o Gente. cérebro, ele... Fica animado. quando ele ouve uma história, né, vamos dizer assim. Ah. Quando ele ouve algo ou quando ele comenta algo, é disparado no cérebro o campo do bem-estar. Gente, não sabia. Então, ele se sente bem quando ele ouve, Que é a carne enganosa. quando ele compartilha. Compartilha, né? é. Então, é disparado lá no cérebro aquela área de satisfação, de prazer. É disparado dopamina, né? Esses Sim, os hormônios hormônios, da né? felicidade, do Aham. bem-estar, quando a pessoa está Faz sentido. fazendo uma fofoca, ouvindo uma mole. fofoca Ai, meu dos Deus. outros. Né? Ah. E quando ela ouve de si mesmo, já é disparada aquela área da crítica. Não. Como assim que está falando? Não pode, isso não pode ser feito, isso é errado, isso é pecado. Quando Olha. é Quando contra é ela. contra, é. E quando é o do outro, ela se sente bem e se sente feliz. O Gente. nosso cérebro funciona dessa forma. É por Que isso que as loucura, redes né? sociais fazem sucesso. Porque É o que é a rede verdade. social? Nada A re- mais. Antigamente você tirava foto, não é do meu tempo, mas deve ser do tempo da Tânia. Ah, Jesus. É o Aqueles novinho, álbuns de ele. foto, né? Você tirava foto, você ia botando ali, você ia guardando. De repente você nem botava no álbum, mas ficava tudo no bololô lá. E você tem aquele álbum de fotos, lembranças, de lembrança. Hoje não, hoje você não tira foto, você nem imprime foto, na verdade. Você tem lá o Instagram, que é a tua vida que está ali. Você vai viajar, você vai fazer um negócio, você viu algo interessante. Minha filha está, sei lá, tá tocando violão, minha filha está, Tem sei gente lá. que dá, vai montar um diário da pessoa, Não é? aquelas fotos, né? Pois é. Com certeza. Os stories é isso, né? Você vai montar um diário. E aí a pessoa vai colocando ali, é tão intenso que e as pessoas vão pelo interesse de saber o que a pessoa está fazendo. Tem as pessoas que são profissionais dessa área, que vivem disso, e tem as pessoas, que a grande maioria, que quer só compartilhar os bons momentos. Né? Por isso que até que a rede social é tão boa, porque as pessoas não vão atrás de como é que fala? Ela não quer a perfeição da compartilhamento, mas ela quer compartilhar as coisas, Participar. e a outra não quer ver derrota, só quer ver vitória. Sim, você quer Então, ver o sucesso. lá no começo, quando nós fizemos o Instagram do Ministério das Mulheres, e nós compartilhamos testemunhos de cura do câncer. Foi até Outubro Rosa. Uhum. E eu acho que nós colocamos 2 vídeos de cura. E eu quis mostrar que nem sempre Deus cura. Uhum, Que às vezes a pessoa ora e não recebe a cura, morre. uhum, E eu fiz esse vídeo com a pessoa que perdeu a mãe uhum. para o câncer. O vídeo de cura tinha um monte de visualizações. E o outro, pouquinho. E eu comentei isso num grupo que a gente estava. Aí a menina que é nova, né, que é novinha, né, ela falou assim, mas ninguém quer ver derrota no Instagram. Ninguém quer ver. Ninguém quer ver derrota na rede social. A pessoa só quer ver coisa boa. Falei, Que gente, mas a coisa, vida mas é a não é realidade, só coisa boa. Deus não faz tudo que a gente quer, É. na hora que a gente quer, né? Não Falei, interessa, né? É um bom termômetro também, né? Para medir o Por comportamento. que corre tanta fake news, né? Porque o A gente pessoal vê. O Consome. O pessoal compartilha assim, sem saber a raiz lá, eu já travei alguma batalha lá com algumas pessoas. Não compartilha, você não Sim. sabe, não não compartilha. tem certeza. Porque os sites, eles ganham dinheiro com isso. Né? Visualização, porque dá muita visualização. Você faz alguma coisa útil, não gera. Se for positivo, dependendo do que é positivo, se for pessoal, gera. Sim. Você comprou um carro, tirou a foto do carro, Aí tem aquela já foto, a famosa foto do laço, né? E o cara tira a foto do carrão, obrigado, meu fusquinha senhor, lá acabei de atrás. terminar o curso de laço. Era o laço, não era o carro. Então, faz um texto, o pessoal vai no interesse de ver, pô, cara, Aí o quando carrão, aí quando vê o texto é que era o laço. Mas é porque a pessoa tem um interesse em ver o outro, ver para poder falar, ver para poder, como é que fala? Inveja, né? Pra E fazer invejar, um julgamento ali de valor, saber se Exato. você vai achar bom ou se você vai achar ruim, né? Você Exato. vai julgar ali bom ou ruim. Pois é, e aí a pessoa vai nesse intuito, nesse sentido. A mesma coisa acontece, e aí agora a gente vai falar sobre outras tretas, qualquer outra treta. Porque tem um lado positivo que a gente compartilha, que é a vida pessoal, e isso gera fofoca, gera né? E fulano é isso, é aquilo, comprou, fez a tal, e está viajando, enfim, que a pessoa gera. E tem a parte ruim. A parte ruim que a gente congrega, na questão da congregação, é que muitas das vezes a pessoa acha que é importante ela compartilhar algo ruim que está acontecendo.
Então, ao invés dela chegar para o líder, como você falou, né? Chegar lá e falar, pô, pastor, não gostei que o senhor fez isso. O senhor tirou a diaconisa Tânia da liderança das mulheres e colocou a Denise para substituir. Só que quem tem chamado é a Tânia, não é a Denise. E às vezes você não sabe disso. O líder fez porque ele está... E às vezes você não sabe o que aconteceu por detrás. Não sabe, E aí, ao invés da muita coisa pessoa ir lá acontecendo. e falar, poxa, pastor, não gostei. Ela vai lá, Facebook. É. Não é possível Ah, que tirou a esposa do pastor da liderança das mulheres e botou a Denise. Quem é Denise? Denise nem diaconisa A é. Denise na fila Não é? do pão. Não é? Denise, de onde saiu a Denise? Não conheço, não sei. E aí, pronto. Você coloca na verdade. rede social. E ali vem os comentários, né, na postagem. Ainda tem da as pessoa. curtidas ainda. Ai, e sabe o que é triste? Nós já temos um grande número de pessoas para falar mal do crente. Agora, É. quando é o crente falando mal do crente, eu acho Ai, imperdoável. é Porque já verdade. tem muita gente para falar mal da gente, né? Que fala que a gente quer ser santo demais. Fala que a gente quer ser o centro do mundo. Fala que o pastor quer ganhar dinheiro. Fala que o pastor tá ganhando. O pastor tá pedindo mais, tá enfatizando a oferta que pode comprar outro carro. Olha aí. Trocar de ó. carro. Aí você vê o crente falando do crente. Não, inadmissível isso. E aí, como é que faz com relação a isso? As pessoas entenderem que a rede social, além dela também ser uma porta de você se expor, você também acaba expondo a administração. Que às vezes você não. Mas aí, você não foi lá conversar com o pastor e de repente o pastor vai falar, não, mas eu tirei a Tânia. Ela pediu. Porque- Então, sabia as razões, né? Ela está passando por uma dificuldade agora, ela não pode continuar, e a gente colocou a Denise, que é uma experiência nova, né? A Tânia vai acompanhar por detrás, né? A gente teve aqui esses Sabe. dias conversando com a Cristiane, né, de São João, e ela chegou um momento que ela era líder do Ministério de Mulheres, né? E a gente estava acostumado com a Márcia. E aí fez essa mudança, pô, mas a Márcia que tem mais capacidade, que tem mais, né? Até ela pediu, né? Não, eu quero, mas eu quero escolher a Márcia como minha conselheira. Assim, por detrás, ninguém sabe. A Márcia não quer nesse Quem inventa a momento, história, está né? com outra ocupação, está com uma preocupação local na igreja dela. E às vezes isso ninguém O sabe. problema é que a pessoa cria uma história onde não existe. Exatamente. Ela não se Vê contenta e- em ficar naquilo ali. Mas por que mexeu ali, tirou aquele pastor, fez aquilo ali? Isso. Aí você faz, mas é por causa disso. Aí você criou uma história. Começa a cogitar Nasceu coisas, uma né? história. Eu Hoje em imagino dia, que a se você- diretoria regional não sofre, né? O Francisco, a Nossa. liderança regional não sofre com Sofre essas muito, mudanças que sofre tem que muito. acontecer e acaba acontecendo, a gente Mexeram não do entende. jeito que quiser. Não é. Existe toda uma reunião. A gente sabe que a nossa igreja é uma igreja que não é uma pessoa que toma a decisão. Isso. A gente é uma característica que eu gosto muito. Né? Você tem ali o pastor Delmilson, ele não é soberano. O pastor Francisco também não. Então, existe uma galera com eles ali que vão tomar a decisão. E aí vai trabalhar. Mas aí já pensaram, às vezes está resolvendo um tempão o assunto. Até a diretoria, às vezes, Mó tomou uma cuidado. decisão, aí vem a geral e também pode vir em cima. Fica com o maior cuidado. Aí vem alguém e fala, não, mas já é por causa disso. Quer dizer, os problemas dos outros a definiu em gente meia dúzia de resolve. palavras. E Ela lá, não criou uma e história. lá no Facebook, né, onde está todo mundo vendo. Não assunto pode. que não Um mau foi. testemunho, né? Não Não foi é discutido, bacana. não foi debatido, você está de fora. Qualquer coisa que você faz é assim, você vai fazer uma reforma na igreja. Aí nós colocamos uma escada ali. Aí a pessoa fala, mas colocaram a escada ali? Por que colocaram a escada? Mas não pensou que a gente tinha alguns problemas e a escada ali ia resolver. A pessoa não participou de nada, falou, mas por que colocaram aquela escada ali? Está errado. Se você hoje Muito se mal forma, feito isso. divulga o seu diploma, né? Você se formou, você está feliz. Aham. Aí você coloca, tá vendo? Vaidade, né? Você está querendo... Tem pessoas ali que estão interessadas na tua vitória e você está divulgando aí, as pessoas vão curtir. Mas tem outras... Tá vendo? Quer se amostrar. E a verdade é que o problema do outro, a gente sempre tem a sensação A que resolveria em 5 Nós minutos, temos a solução né? pro problema Se do fosse meu filho, eu faria assim. É. Se fosse na minha igreja, eu faria assim. Mas não é. Tem todo um contexto que você precisa respeitar. E é mais produtivo, se você tem uma ideia melhor de como fazer, fala com quem, Procura a pessoa né? certa. Vai fazer A quem crítica, sabe tem a sua a ideia. crítica não é ruim, a Não, crítica não é é boa, ruim, não é mas ruim. tem um lugar certo para ser feito. Isso Tem aí, gente lugar também e hora. que você falou crítica, né? Tem gente que sempre tem uma crítica construtiva para É. falar sobre tudo. Só que essa crítica construtiva é sempre colocada no final, né? Você esperou, né? Foi feito um monte de reuniões para saber que cor que ia ser essa linha. Ninguém falou nada. Depois que pintou, fez toda a reforma. É só uma crítica construtiva. Podia ser de outra cor. Por que não construiu? Agora que já está a obra prontinha, você coloca a Aí eu crítica. ouvi um pastor falar que queria pintar a igreja.
Ele foi lá e pintou a igreja, ele queria pintar a igreja de preto, ele foi lá e pintou a igreja, não perguntou para ninguém quando os irmãos chegaram. Que isso? Ó, tá pintada, e se eu fosse perguntar qual cor que Cada ia um vai dizer pintar, uma cada cor. um ia dar uma opinião, e eu pintei, tá pronto, tá acabado. Quer dizer, não é uma coisa Não que é o ideal, não é o mas é. ideal, mas dependendo do local, da sua comunidade, do seu povo, você tem que fazer. Não, unanimidade a gente nunca vai conseguir. Não existe. vai, não vai. Mas é importante fazer a pesquisa, né, para você evitar. Se você pode evitar, né? Minimizar, né? Minimizar, exatamente. Mas Evitar sempre quem está também. em evidência é o filho do pastor, a esposa do pastor, Sim, é cruel. o líder. Sempre vai ter, O filho do pastor, então. vai ter um raio que vão atingir ali, não tem jeito. Se for baterista, então, ferrou. O baterista, aí você tem esse problema, já tem esse problema, porque a pessoa já olha. Porque ninguém olha a trajetória individual da pessoa. Sim. Acha que todo mundo tem que seguir aquela trajetória. Teu filho é teu filho. Por que o filho do cara que não é pastor não é criticado? Não é? E o filho do pastor é? O pastor tem que ser mais excelente nisso? Então, Perfeito. tem que ser Porque a perfeito. cobrança Filho de pastor tem que ser anjo, mano. tem que ser anjo. Pastor não era nem pra ter filho, porque o filho vai arrebatá-lo já, entendeu? Já nasce embora, né? Pro céu direto. Então, irmãos, é muito complicado a gente lidar com essas coisas. E quem está na liderança, quem está em evidência, tem que aprender a lidar com isso, porque não é esse podcast que vai resolver essa situação. Mas a gente, como crente, também tem que tomar cuidado com o que a gente fala. O que Pra precisa? variar, né? Aí é que tá o ponto. O que a gente precisa para que a pessoa evite a contenda, né? Se você descobriu alguma coisa, até mesmo que seja pecado, você precisa, se te interessa saber disso, você precisa entender o que aconteceu. Se for se você estiver ali na tua condição. Eu acho que se for um pecado, tem que procurar o pastor, pô. Procurar o pastor, mas estou dizendo Não assim... vai falar nada para ninguém, para pedir ninguém oração, não. Você vai chegar no pastor, ou quem ali, falar, aconteceu isso na igreja, o senhor sabe disso, por quê, coisa e tal. Você tem que reter, você não pode espalhar. Às vezes dentro de casa, ela falou dentro de casa, eu acho muito importante isso daí, você vai no carro, coisa e tal, você começa a falar mal. É horrível, porque as crianças não têm discernimento. Ela não tem discernimento. Ué, uma criança chegou na classe lá, né, dos cordeirinhos, né, porque isso já foi há muito tempo. Na classe de crianças é o que mais se sabe dos Paranauê. E a Dos babados. criança, a professora dando a aula, falando sobre a igreja, sobre o pastor da igreja e tal, e a criança falou assim, minha mãe falou que aqui nessa igreja só tem safado. Olha só. Imagina a situação da professora, uma criança pequena. É. E se a gente for contar histórias de criança, né? Tem a muitas, história, tem né? muitas. Tem a história. Mas uma das coisas que a gente pode fazer para, como o Jefferson falou, né, para poder minimizar isso, é treinar o nosso olhar, né? Se a gente não gostaria de se ver numa situação, né, vexatória, exposta, para que a gente vai fazer? Colocar o outro. Né? Para que a gente vai colocar o outro? Se a gente pode evitar, olha, aconteceu isso, eu estou profundamente chateada, não vou falar no carro, não vou falar em casa. Eu vou pedir um gabinete, vou falar com o meu pastor, com o meu líder, e nós vamos tentar resolver de forma madura. Com alguém que possa ajudar realmente. Se eu estou naquele momento, eu fiquei frustrada, fiquei aborrecida, não vou para o Facebook, porque não vai resolver. A pessoa que você está querendo que se sinta ofendida, não vai se sentir. Você vai ter 20 curtidas e nenhuma é daquela pessoa que você queria. E se ela ler, ela não vai achar que é com ela. Talvez porque... até ela curta mesmo. Não, eu vi uma Ela não vai postagenzinha. e comente, ela é Com isso maior aí. alegria, isso aí mesmo. Eu vi uma postagenzinha falando assim, se Foi eu que sou desligado. Se você quiser mandar uma indireta para mim no Facebook, põe o meu nome, porque senão eu vou compartilhar, eu vou rir, Pode eu acontecer vou comigo, Botar comentar. carinhas. Eu vou trazer um conselho bíblico No aqui. Facebook eu já rapidinho. nem faz tempo que eu não entro, né? Eu entro assim, esporadissimamente, assim, muito raro. Eu só vou entrar lá para ver os aniversariantes, o resto eu não vejo mais nada. Aqui eu tenho um conselho bíblico que é Davi, ele usa muita, como diz assim, ele é muito rígido com ele, né? Ele diz assim, ó, Salmos 39:1. E disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Olha só. Aí vai colocar mordaça na própria Na boca. própria boca, Quer dizer, ele conhece as limitações dele, né?
E ele sabe que ele não pode ir adiante. Então, ele vai tomar uma atitude radical contra ele mesmo. É isso que a gente tem que fazer. E olha aí, você trazer o problema para você. Ao invés de você achar que todo mundo tem que mudar, o mundo todo tem que... Tudo tem que ser do seu jeito, né? E não, o Davi, ele vem trazer esse exemplo para nós, que às vezes quem tem que mudar... Às vezes não, nós é que temos que mudar. O mundo não tem que se adequar ao que a gente pensa, ao que a gente quer, né? Nós que temos que mudar. É difícil, porque a gente que faz boletim... Acho que é uma das partes bem sofridas da igreja. Porque a gente não confere direito. Porque acontece muita coisa, é muito difícil, gente. Tem irmão que conta quantas vezes alguém canta, Conta, pra saber quantas vezes ele tá. E quem pregou, e porque você não está colocando tal pessoa. Não conhece o motivo, não conhece nada, mas ela vem falar para você, aniversariante, então Cruel. era melhor tirar do boletim. Mas a gente não tira, Na né? verdade, era melhor não ter boletim. Eu tenho, por exemplo, o Felipe, eu falo do Felipe porque ele fala comigo direto, né? Meu Deus, quanto tempo o Felipe está na igreja? O meu Felipe? É. Desde que nasceu. Não, aqui em Mesquita. Mesquita eu não sei. Esse mês ele falou comigo, no meu aniversário de novo, cara. Ué, já não é brincadeira, não. Desde que ele veio pra cá, eu Deve ter uns esqueço. 5 anos já. Eu falei, vou colocar hoje, irmão. Tem mais. Em Mesquita? Eu vou colocar hoje, irmão. Coloquei ontem à noite. Mas assim, eu não Agora sei... pro ano que vem, né? Não, já tá lá, né? Porque o boletim agora é na eletrônica, né? Então a gente consegue. Aí, quer dizer, ele veio falar comigo. E o Felipe tem essa característica, né? É muito bom essa característica. Toda vez que ele tem um problema, se for comigo, ele fala comigo. Ele vem até a mim, tá errando nisso, entendeu? Então, eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu, que eu esqueço. Eu sei. Se sou inimigo, não sei se não sei o que acontece. Não, mas tem Perseguição. umas coisas, assim, que a acontece gente com a gente, cara. que tá na Aí eu liderança coloquei, parece não vai que sair mais. Parece perseguição, né? parece que Aí a gente o- esquece. Só que ele fez a coisa certa. Ele veio até quem faz o boletim. Ele podia ter ido no pastor falar mal de tu, que tu não gosta Podia dele. ter ido, não podia ter Podia. semeado uma contenda, ó, tá contra mim. Não, mas é o que a maioria acontece na maioria das vezes. Pastor, olha aqui o boletim. Aí, pastor, olha, Não é coitado, não normal. sabe nem o que está acontecendo. Já olhei milhões de vezes esse boletim. Não sei o que tem. É o É implicância, né? 15º ano que o meu nome não está aqui na lista dos aniversariantes. Ai, pastor, já entra num desespero, num pânico, né? Ah, não, vou ver quem faz o boletim, vou falar, porque, né? E aí tu esquece, aí Normalmente tu é assim. falou e aí tu passou e não colocou de novo, aí passou 1 ano, 2 anos. Geralmente acontece, né? Eu não sei o que acontece na vida que o secretário às vezes sofre isso, né? E a gente tá com problema de sistema, coisa e tal. Errar o transição, nome. Errar nome, meu Deus do céu. E escala. E se for presbítero, tu não botou presbítero, botou E irmão. aí, misericórdia. Diácono, que às vezes o diácono é ordenado agora e E aí você tu ainda bota- não tem o hábito. É, tu né? bota irmão. Bota irmão. Graças Se a botar Deus. o irmão ou irmã, Só que acontece, eu falo para as pessoas, se eu esqueci de alguém, me procure, porque acontece mesmo. Ainda mais nessa transição de sistema que a gente está passando. Eu perdi muitos dados ali, né? Então, antigamente, a gente puxava e vinha a lista. Hoje a gente não tem ainda não tem a lista. Acontece, mano. Então, me procura, fala comigo. Ah, mas você não colocou. Porque Eu normalmente são coisas muito simples de resolver. São coisas pequenas, né? Eu entendo que é chato o teu nome não tá ali. É claro, eu gosto de ver meu nome ali e eu acho que... Né? Você esqueceu, eu esqueci esse mês aniversário da minha filha, não esqueci. Aconteceu, minha filha faz aniversário dia 27. E aí, eu pensei que era dia 26. Não, aniversário dela não. Eu pensei que o dia era dia 26. Ah, Hoje é sim. dia 27, eu pensei que hoje era dia 26. E ninguém colocou nada. Ninguém. Quando foi uma tarde, ela falou assim, ninguém vai me dar parabéns. Não, Você trocou a data, Eu não hein? esqueci do aniversário. Eu Você pensei só que era pensou amanhã. que era amanhã, é. Aí todo mundo começou a colocar. Né? Aí você falou assim, surpresa! Minha irmã até brincou, mas a gente estragou a surpresa. A gente ia colocar num determinado horário. Então, você vê como é que a nossa mente é falha. E se esquecer de um irmão, ainda mais que a gente coloca lá no grupo sempre o aniversário da pessoa, se esquece de um. E eu sou o pior secretário que o pastor Evandro teve. Eu acho que eu sou o mais qualificado para o pior. Mas Porque eu sou você muito vê ruim, que... você é o mais qualificado para gerar contenda. Então, eu não sou. Eu estou ali, porque eu ajudo, mas como secretário, eu não sou. Mas você vê que só quem tem problema é quem se expõe. É quem se expõe, Né? quem fala Porque- muito, quem está na Exatamente. frente. Então, Fala aquela muito, pessoa que né? não se expõe, ela nunca vai ter problema. Então, às vezes, é ela que tem esse tempo disponível para poder Quem erra é ficar... quem faz, né? É, exatamente. Quem é quem faz.
O nosso consolo é esse, né? Que a gente coloca a cara para bater. A liderança é o líder maior que alvo? ele fez. A liderança é o maior alvo da contenda? Eu acho que é o maior alvo, sim. Sim. Eu acho que é o maior alvo, sim. Porque cada exposição, né? É igual a gente está falando, o líder, ele vai... O líder, o pastor Francisco, por exemplo, ele pode fazer uma trajetória de 4 anos muito boa. Mas se ele erra num ponto, num evento, alguma coisa, que é natural dar errado, parece que aqueles 4 anos eles somem. Desaparece. É muito triste isso aí. Uhum. Você não leva em Mas o consideração... ser humano só desse evidencia a falha, né? Não leva em consideração O a acerto, trajetória. não. Não, até em casa mesmo. Você, Até em casa, Denise, até em casa. a gente dá uma faxina na casa, né? Limpa tudo, tudo esquece Ninguém uma teia vê. de aranha ali. Ah, acabou. Pega um distraído que não vê. Aí É. o cara chega, mulher não faz nada. Em casa o dia todo fazendo não sei o quê. É. Por causa da teia teia. de Fica fazendo aranha. crochê. Fica fazendo crochê. Fica fazendo videozinho pro Instagram. Fazendo stories. Não tira até de... Não sai do celular. Vou quebrar esse celular. Mas é verdade. E a gente também é assim, né? A gente também... um carro limpo é difícil de reparar, mas um carro completamente limpo, com papel de bala no tapete, é um carro imundo. É um carro sujo. Né? Isso, É um isso carro é terrível, sujo. porque você vê, geralmente, a grande maioria das pessoas tem mais qualidade do que defeito. Sim. Olha direitinho, não é? Porque as pessoas têm mais qualidade, só que o defeito a gente exalta. Evidencia, O defeito E conta para os outros. Né? é. A qualidade a gente esquece. Você tem muita qualidade, você usa a qualidade da pessoa, né? Você é uma pessoa muito zelosa. A gente, às vezes, por ela ser assim, ela tem problemas. Sim. Ela tem problema na Ela vida se dela. cobra, né? Ela é ansiosa, ela não consegue. Aí, quando acontece alguma coisa errada, ela até se coloca no lugar. Né? Não, foi por causa de mim. A pessoa sofre com isso. E a gente pega ali aquele zelo e coloca como defeito. Às vezes está exagerado, sim, mas é só precisa de uma manutençãozinha. Né? Então, a gente pega isso, a gente prefere não corrigir a pessoa, não ajudar. Engraçado que a gente não se pergunta assim, como eu vou ajudar aquela pessoa? Fica quieto, fecha a boca, né? Já tá Escola ajudando. na pessoa e descobre. Não precisa também falar claramente para ela. Descobre uma maneira de ajudar. Mas às vezes também essa postura de querer ajudar, às vezes de boa intenção, né? Ele pode estar com boa intenção. Você tem vários pontos, né? Você tem a pessoa que está bem intencionada em querer ajudar e ela não saber fazer e fazer errado. Sim, Você sim. tem a pessoa que quer ajudar e até sabe fazer, mas a outra pessoa não quer ser ajudada. Sim, Também tem né? isso Você aí. tem esse ponto, É. né? E tudo isso pode gerar um problema grave. Tudo Mas isso será que a gente pode não pode gerar buscar sabedoria em Deus para fazer isso? Aí é que está o ponto. E você não vai corrigir a pessoa de repente. Por exemplo, se eu tenho intimidade com a Denise, é muito fácil eu chegar para ela e falar alguma coisa que ela me conhece, eu conheço ela, é simples. Mas de repente a pessoa não me conhece assim, mas eu posso chegar devagarzinho e não falar hoje, mas buscar ali, buscar um entender jeito, numa conversa. Isso a gente busca sabedoria. Isso é a sabedoria. Aí no momento certo aquela correção entra, talvez ela mesmo perceba. Sim, verdade. Mesmo perceba. Sem Mas- eu apontar. Aí numa conversa que eu tive com você, eu despertei. E também no seu comportamento, né? Às vezes você não tem um espelho para quem olhar e você erra. Erra. Mas com o comportamento do outro, você aprende Consegue. e deixa de errar, né? É buscar sabedoria, eu acho, né? É isso, é um exercício, né? É um exercício. É um exercício Difícil. diário. Difícil, é. O que é E mais aí? fácil é o quê? É, mas Meter faz o malho, é. compartilhar, Isso aí, comentar e com curtir. Quem não está participando do momento, da situação, do treinamento, da estratégia, né? Fica realmente deslocado e ele pode não estar entendendo, mas ele está fora do contexto, ele não tem um contexto. Né? Se eu pegar é a mesma coisa do verso bíblico, eu vou estudar a Bíblia, mas se eu pegar um verso bíblico isolado eu posso usar ele de N formas. Eu não vou entender o que realmente foi dito ali. Aí você aplicou ele tipo, Eu posso aplicar ele pode até ser bonito, mas eu estou aplicando ele no lugar errado. Exatamente. E a mesma coisa acontece para o dia a dia da igreja, na vida, né? A gente usar um contexto sem um texto sem um contexto. A gente usa ali, fala, mas, poxa, olha a situação que o pastor não está
tá desgostoso com a igreja, mas quantas Cansado, vezes ele não sei lá. foi minado, né? Ou, de repente, ele está passando por um problema de saúde, de repente, ele está passando por uma situação, e o irmão está fazendo assim, está tomando essa atitude, está tomando a frente, é ele que está indo lá abrir a igreja, tá, mas ele está indo abrir a igreja porque O pastor pediu. o pastor pediu, né? Tá tomando a frente que o pastor pediu. É a questão de não saber, né, a Alinhado. situação e fica dando a opinião, fica... Cria histórias. Cria histórias, isso o aí. que, o que acontece? Se a gente conseguir lembrar sempre que a igreja é a noiva de Cristo, a gente não vai pecar dessa maneira. Vai. Por quê? Você teria coragem de falar da noiva de alguém na cara dele? Então, você não vai fazer. Se você, lógico, na igreja, no nosso convívio, a gente vai encontrar pessoas que pensam diferente da gente. E a gente vai se sentir, às vezes, confrontado, mas se você parar para pensar e pensar assim, não, é a noiva de Cristo. Eu não posso tocar, eu não posso mexer. Entendeu? Eu tenho que respeitar, porque se a gente tiver sempre isso em mente... eu falo por experiência própria mesmo, não nessa questão da contenda, mas às vezes a falta de paciência que eu tinha quando eu era mais nova com algumas pessoas dentro da igreja, porque eu achava que, né, tinha que ser do meu jeito, né? Isso também muito da imaturidade, né? Sim. Porque o problema de crescer na igreja, problema assim, entre aspas, é que você erra com as pessoas que mais vão te acolher, né? Que mais vão te... Então, as pessoas tiveram que suportar ali aquele momento que eu achava que sabia, sem a maturidade para saber. Aí, quando eu entendi, falei, olha, mas é a noiva de Cristo, então eu não posso mexer. Parece até que a igreja está abandonada, né? Não está. Jesus não está tá, não. tomando conta da igreja, né? Exatamente. Isso. E a noiva de Cristo é a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. Exatamente. Então, se você está olhando para a igreja, você aqui e a igreja lá, e você tá pode fora. falar, você pode criticar. Você não se enxerga tá como se noiva. sentindo como noiva. Né? Exatamente. Você não tá, porque você está aqui e a igreja está lá, então você não pertence àquilo ali. Então, se a igreja é a noiva, eu sou a noiva. Então, se eu estou falando da igreja... Tá falando de mim eu estou também. falando de mim, né? Estou me criticando. E muitas vezes as pessoas não veem Não isso. entendem isso, né? Se sente... que a igreja está lá, né? E eu sou maior do que a igreja, Não, eu sou Mais melhor, importante, mais né? importante, Mais santo. mais santo, né? Exatamente. Mais algum ponto aí que você queira falar? Não. Já Queira curtir, botei os Aí compartilhar? eu tenho um exemplo de Botei. fofoca. Agora começou a treta. Então, Quer falar mal de quem? claro que eu não posso falar nomes, Ah, né? Clássico. É o clássico. É pra gente orar, Ainda né? mais aqui, né? É pra todo mundo orar, né? Vocês oraram. Então, o que aconteceu? Esse pastor, ele foi pastor dessa igreja nessa localidade muito tempo. E saiu, entrou outro pastor nessa igreja e tudo corria muito bem. E aconteceu uma determinada situação com o pastor da igreja, um problema muito sério, muito grave, e esse pastor saiu e tal. E o tempo passou e uma irmã foi fazer a unha, né, nessa comunidade lá. A irmã foi fazer a unha lá no salão. Aí chegou uma outra e falou assim, menina, eu soube de uma história que eu fiquei acabada. Ai, meu Deus. Aí a irmã, o que aconteceu? O que aconteceu com o pastor que tinha saído, né? O pastor anterior. Eu soube o que aconteceu com o pastor, meu Deus, eu fiquei acabada com o que a esposa dele fez com ele. Aí, falou o nome, né? Aí a irmã, Como é o nome do... não, você não me pega, meu filho. Aí eu tenho 53 anos. Ih, meu pai, falei minha idade. Não tem problema, né, de falar a idade. Então, aí a irmã falou, né? Não, mas não aconteceu nada disso com esse pastor. Aconteceu sim. Não é o pastor fulano de tal da igreja, porque ele era conhecido como pastor da igreja tal, né? E ele saiu, só que não atualizaram o nome do pastor da igreja. E esse pastor estava defamado na localidade. Ele herdou a fofoca do outro. Ele como o que aconteceu ganhou, com foi. o outro, todo Herança. mundo na comunidade Fofoca herança. comentou. Essa é uma modalidade nova, Como né? se tivesse acontecido com ele. O pior, Isso é pior ainda. a esposa, no caso lá, né? A esposa Coitada, que tinha sofrendo. que tinha bagunçado o negócio.
E a esposa também com a fama, né? Olha só. Ainda sobrou para a esposa. Aí, quando esse pastor soube, aí ele, meu pai, eu andando lá, né, todo feliz no meio do povo, né? Nem Imagina, sabia. ele passando e o povo, já tô sabendo o que aconteceu com ele. Não sei o que. Já Meu Deus. pensou, menina? Fofoca novinha. Nossa, agora, o que acontece quando a pessoa É. compartilha Olha aí. sem ter certeza, sem saber realmente? Sem averiguar, né? Isso. Isso é fake news. Fake news e daquela, né? Fake news. Aquelas bravas. Ainda teve um outro que eu acho que esse eu posso falar os nomes, que esse é lightzinho. Posso falar o nome, pastor Jefferson? Não, melhor não. sei. Não Ah, quero, pode falar não. não quero ser processado, não. Não, essa é tranquila. É meu nome, não, né? Não. É, o pastor Carlinhos morava ali, né, em Coelho Neto, com a Cristina, que é gêmea. Ah, é verdade. Não sei se vocês já ouviram essa Não, história. mas eu porque é imagino, muito a engraçada. gêmea, né? Falou Aí, gêmea, já imagino que tenha isso, acontecido alguma coisa. O pastor Carlinhos se mudou de lá. E aí, né, tudo bem, passou o tempo, chega a irmã da Cristina, que eu falo assim, Cristina é a do Carlinhos, Maria é a do pastor Luiz, mas o povo às vezes chama Eu chamo a Maria de de Cristina. Cristina, até porque ela gosta. Exatamente. Ai, meu Deus, vai estar falando de mim lá no podcast. Então, aí Vai gerar contenda aí, a Maria com o pastor Luiz na rua que Carlinhos morava com Cristina. Pra quê? Aí no Ó. outro dia a vizinha já estava falando para todo mundo. Trocou de marido. Viu o que a Cristina, que era do Carlinho, fez com o Carlinho? Não, o que ela fez com o Carlinho? Ela trocou ele. Ela trocou ele por um outro. E falou, né? Mas Ele já era pastor já? eu acredito, eu acho que era assim. Quer dizer, são gêmeas, né? E criou-se, aí quando chegou, né, no ouvido da família, falou, não é nada disso, ela é gêmea, ela tem uma irmã que é igualzinha. Ih, Pra mas elas resolver devem o ter problema. passado vários perrengues desse, né? É isso, Mas é o gente. problema, É né, o de problema de deduzir. disseminar Então, uma... ora aí e pelo pastor falar. Carlinho, pastor Trindade. Olha Não aí. briguem comigo, né? Porque contei a situação. Pode Foi comentar lightzinha. aí embaixo aí. Comenta aí embaixo, irmão. Ah, Como é que fala você aí, achou fala que aí, ela o foi que maldosa vocês de acham? falar Fala, isso? Eu fala o que eu achei. falei demais. olha só, irmão. E aí, ó? A treta tá armada. A tenda, né? A tenda tá armada. Tá tudo contenda. Você prestou atenção como é importante a gente ter cuidado com a língua, né? Importante. Às vezes a gente vê uma coisa e sai comentando e a gente não nota, não repara, né? Não pensa duas vezes. Porque o que a gente quer é comentar e ver, tirar o print, né? E a gente também falou sobre a questão da decisão, né? Às vezes a liderança é obrigada a tomar uma decisão, não é que ela queira, mas ela toma uma decisão em todos os aspectos, regional, geral, local. Às vezes é num ministério, isso é tomada uma posição, e essa posição é por causa da circunstância, por falta de ajuda, por causa de uma situação pontual, e você não está participando de tudo, você não está vendo tudo. Então, às vezes, a gente, ao invés de comentar e criticar, ir para a rede social, ou até mesmo comentar com a outra pessoa, por que não procurar a origem lá, o ponto, e você buscar conhecer, buscar entender, né? Isso é muito comum do que você imagina, né? Isso é muito típico de realmente uma comunidade que se reúne, né? E a gente precisa se esforçar em entender que nós somos filhos de Deus que precisam buscar o aperfeiçoamento, o crescimento, né? A gente pode falar aqui sobre estudo bíblico, a gente pode falar aqui sobre igreja, mas se você não tiver uma atitude de mudança para a sua vida, você vai continuar ainda sofrendo e vendo a igreja sofrer com esses pontos, né? Porque se eu não refrear minha língua, não adianta. Se eu sou uma pessoa que tem um mau hábito de mentir, e eu não buscar parar de mentir, se eu tenho um mau hábito de falar da vida dos outros, se eu não parar, realmente a gente vai só gerar problemas. E evite isso. Procura a fonte, procura a liderança, né? Não só localmente, mas até regionalmente. Pastor Francisco é um homem, não só o pastor Francisco, mas toda a liderança da diretoria regional, qualquer um deles que você procurar, você vai ter a atenção deles, né? Para você
ter ali uma resposta sobre uma atitude tomada. Ah, pastor, mas tirou o pastor fulano de tal lugar, mas olha o que aconteceu, olha isso, olha aquilo. Ao invés de você ficar comentando, procura a origem, procura a base lá. São pastores acessíveis, né? Se você precisar pedir o WhatsApp de qualquer um deles, com toda certeza o teu pastor vai te dar, para te ajudar a você compreender que há necessidades, há momentos, há circunstâncias que levam a liderança a tomar certa atitude. E você, ao invés de ficar levantando isso ou aumentando isso para algum lugar, você indo direto à fonte, você evita que haja um comentário. Você até pode, ao chegar no seu ouvido, você não, já comentei com o pastor, já conversei, e a situação não era essa. Você quebra ali, né? Quando a gente vê falar mal de alguém, se a gente cortar, é muito melhor a gente cortar do que a gente ficar alimentando, nem alimentando, mas só de dar ouvido, a gente já está aumentando a proporção disso. Quando você ouve, você curte. Aí você pode comentar e depois você ainda pode compartilhar o negócio. Então, olha só que importância tem para você o cuidado, o zelo, a observar os passos da sua vida. Eu costumo falar para os irmãos que a gente precisa sempre estar fazendo essa avaliação. O que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou vivendo de maneira digna de alguém que segue Jesus? Realmente eu sou um discípulo que está com uma vida mudada e transformada em Jesus? Aí a gente vai procurar, sempre tem algo que a gente precisa mudar. De repente, aqui nós trouxemos um tema que você precisa mudar. E isso talvez esteja atrapalhando, gerando transtornos para o seu pastor ter que apagar incêndios aí, e você não está sabendo lidar com isso. Aprenda, entenda, seja transformado, irmão. Busque a transformação em Jesus. Ajude alguém a alcançar essa transformação. Se alguém vive levando coisa para você, vai lá, fala para ele, cara, não traz mais nada não, para com isso. Olha aqui, ó, assiste o podcast, compartilha com ele o podcast e fala, cara, você está assim, ó. Esse pode, curtir, compartilhar e comentar. Esse deve. Aproveito para pedir você, curta, compartilhe esse vídeo, né, esse nosso episódio, tantos outros que nós temos aí para você assistir, compartilhar, aprender, entender. Se inscreva no nosso canal, é importante, nós passamos de 1000 inscritos, mas queremos continuar crescendo, e quanto mais você compartilhar, mais nós vamos alcançando. Às vezes a pessoa não consegue assistir aqui ao vivo, né, na hora da estreia, mas ela assiste depois, muita gente assiste depois. Eu leio todos os comentários, irmão, todos os comentários eu leio. Então é importante a sua participação, é importante você também deixar para a gente temas que você queira ouvir aqui, né? Então, faça a sua parte, absorva todo o conteúdo que a igreja tem dado. TV Viva a Promessa está aí como uma bênção para a sua vida, para você aprender o estudo bíblico, a palavra pastoral de sexta-feira, o culto, a aliança de oração pela manhã. Você tem o podcast de música, né, do MMA, lá, o Mais Que Som. Você tem o de inclusão. Você tem N programas, você tem o Texto em Contexto, você tem o outro lá que fala sobre o Evangelho. Olha quantos programas você tem. Até o de empreendedorismo você tem. Então, você tem N programas que você pode participar. E, pastor Felipe, quero meu cachê depois, hein? Mas é importante isso, e tudo isso está sendo feito para que você seja edificado, para que você ajude a tua igreja a crescer, para que você entenda, ganhe mais maturidade, não fique se deixando levar pelo mimimi, mas corte o mal pela raiz. Ajuda a tua igreja, isso vai ser muito mais gratificante e edificante também. Tá certo? Meu nome é Jefferson Pedro, nos encontramos sexta-feira que vem, às 19 horas. Obrigado aqui, Denise, obrigado, diaconisa Tânia, obrigado, Cláudio, pastor Cláudio, olha aí, e continuamos, sexta-feira que vem nos encontramos. Um abraço a todos e valeu! Que a gente congrega, tem conflito porque a gente está junto. Quer ver uma coisa? Eu passo 2 anos sem ir lá no Piauí, na minha família, meu pai e minha mãe. É só festa. É só festa por quê? Porque você não convide lá. Deixa eu passar o ano lá. Porque a disciplina ela vem para regular, né, a forma de relacionamento. Para que a sociedade não venha se perder em si mesma, né, nos seus atos, que nós chamamos de atos passíveis de disciplina. Botamos assim para ficar melhor entendido, né?